Sente, bom dia. Um excelente dia para ficar na cama dormindo, mas um dia melhor ainda para que a gente estivesse aqui vendo tudo aquilo que Deus está fazendo. E que bênção é ver o que Deus está fazendo. E por isso eu queria seguir na nossa série de pessoas que fazem. E hoje nós vamos falar de João Marcos. E eu gosto muito de João Marcos porque João Marcos é um crente normal. Ele não é daqueles super talentosos. João Marcos não é extraordinário. João Marcos fazia bobagem, João Marcos desistia, mas eu não vou contar toda a história ainda, porque eu tenho que primeiro ler a Bíblia. Então abra aí a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12, e depois você vai, não vou dizer virando a página, porque não vejo mais Bíblias, mas você vai clicando na setinha à direita, tá? João Marcos 12, 12. João Marcos não está na Bíblia. Atos 12, 12. Mais um para falha nossa. Depois no final dessa série que a gente está preparando um videozinho com as falhas, hein? Certamente essa irá para lá. Atos 12, 12. Pronto? Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Percebendo isso, ele dirigiu-se e fala de Pedro, tá? Pedro, depois que saiu da prisão, o primeiro lugar que ele foi para a casa da mãe de João Marcos. Atos 12, 25. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Só parênteses, só rapidinho. O João Marcos é tipo eu, assim, o cara fala, é mais ou menos assim, levaram consigo Francisco, também chamado de Tico. Tal. Ninguém chamava ele de João, entendeu? Tinha que explicar que era o Marcos. Atos 13, 4 e 5. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Salência e Selêucia. E dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamínia, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. E Atos 13, 13. De Páfios, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João Marcos era um cara novo. Era um cara cheio de gás e cheio de vontade de fazer as coisas para Deus. João Marcos era o que a gente pode chamar de crente novo. Sabe quando você se converte, você fica, cara, agora eu vou revolucionar, vou fazer um monte de coisa, vou trabalhar. E João Marcos era um cara que tinha vivência nisso, porque a família dele era uma família de crentes históricos, assim, era gente que sempre esteve na igreja. João Marcos, se fosse nos nossos dias, a gente poderia dizer que ele era o menininho que dormia nos bancos na vigília. Porque João Marcos sempre estava no meio. João Marcos era um cara que cresceu ouvindo as histórias, cresceu vendo as histórias, porque ele era contemporâneo de Jesus. E ele era daqueles caras que tinham tudo para ser o sucessor do pastor, sabe assim? Meu avô foi pastor, meu pai foi pastor, e eu também vou ser pastor, estou sendo preparado para ser pastor. Porque João Marcos era primo de Barnabé. Barnabé era um líder tipo, super proeminente lá do começo do movimento. Barnabé era de linhagem sacerdotal, da tribo de Levi. Então, a família dele, a mãe dele, que era a tia de Barnabé, fazia parte do establishment. Sabe assim, aquele negócio? O cara faz parte do contexto. João Marcos tinha todos os pré-requisitos para ser o próximo líder do movimento. João Marcos era discípulo de Pedro, andava com Pedro, ouvia as histórias de Pedro. João Marcos tinha uma certa até influência ali, porque ele estava sempre envolvido com os caras que mandavam no começo da igreja. João Marcos tinha uma habilidade extraordinária de escrever também, porque o evangelho que você lê ali, João, Mateus, Marcos, né? O segundo evangelho, foi escrito por esse Marcos aqui, João Marcos. O nome dele era João, mas todo mundo chamava ele de Marcos, João Marcos. E o evangelho de Marcos foi escrito por esse rapaz aqui, então ele escrevia muito bem. E você sabe que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito.
Então João Marcos, ouvindo histórias de Pedro, escreveu o evangelho, e depois Mateus e Lucas, que são os outros escritores dos evangelhos sinóticos que se sobrepõem, pegaram boa parte dos relatos de João Marcos para fazer o evangelho deles também. Então João Marcos tinha um trabalho extraordinário com aquelas pessoas. Ele era super próximo de Pedro, ele ouviu todos os relatos de Pedro e fez o evangelho, escreveu o evangelho segundo Marcos, ouvindo as histórias de Pedro. E João começa a despontar no ministério dele, seguindo o primo Barnabé e Paulo. Ele começa a trabalhar com duas das maiores figuras naquele momento, junto com Pedro, com Tiago. Só que alguma coisa aconteceu ali, no meio do trabalho deles. No meio do caminho, a Bíblia não diz o porquê, João Marcos decidiu voltar para casa. E João Marcos os deixou ali, voltou para Jerusalém, significa, em outras palavras, o seguinte: João Marcos não aguentou o tranco da viagem e decidiu voltar para casa. Os deixou ali e voltou para Jerusalém, poderia ser substituído por João Marcos fracassou e desistiu. Se fosse uma linguagem mais... João Marcos amarelou. E a viagem daqueles homens seguiu sem João Marcos. E eles foram e plantaram igrejas por um monte de lugares. E João não participou disso. E você sabe o que é engraçado? Que João Marcos, ele além de tudo, ainda ele era meio cara de pau. Porque ele desistiu. E depois que o primo dele, Paulo, voltaram, contaram todas as histórias de como tinha sido, Paulo decide, depois de alguns anos, voltar para visitar as igrejas que ele tinha plantado naquela primeira viagem que João Marcos tinha desistido. E se você folhear mais algumas páginas aí, em Atos capítulo 15, você vai encontrar a cara de pau de João Marcos. Atos 15, 36, diz o seguinte: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então você imagina a seguinte cena: o João Marcos, que desistiu sem dar maiores explicações lá atrás, ouve as histórias e descobre que eles vão querer viajar de novo, ver as igrejas que eles tinham plantado. O que o João Marcos pensa? Eu também vou, pois afinal estava na primeira viagem, faz a sua mala e chega no porto. Está lá João Marcos com a sua maletinha no porto, com uma cara de pau, nem dá explicações maiores, ele já tinha combinado com o primo dele. E o Paulo, quando chega lá, fala assim: o que o João Marcos está fazendo aqui? E o Barnabé fala: eu vou levar ele junto comigo para a gente visitar. Não, mas não vai, porque da outra vez ele desistiu. Fala assim: não, mas agora ele vai. Tal. Não vai levar não. E o João Marcos é tão cara de pau, porque o João Marcos poderia ter falado assim, a hora que eles começaram a brigar, porque a Bíblia diz que Barnabé e Paulo tiveram um não pouco sério desentendimento. Foi tipo barraco. Então, os caras ali quebrando o pau, o João Marcos poderia ter falado assim: pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa que eu fico aqui, não precisam brigar por causa disso. Mas ele não falou. Eu fico imaginando a seguinte cena: os caras quebrando o pau e o João Marcos. O mínimo que se esperava dele é falar: cara, a culpa é tua, deixa, a culpa é minha, então vou para casa de volta. Mas não, eles quebraram o pau e Paulo foi tão incisivo que abandonou Barnabé. Abandonou Barnabé e mandou ele de volta para casa, porque aqui diz que Barnabé pegou João e foi para Chipre. E se você pega lá no final de Atos capítulo 4, lá no finalzinho vai dizer que Barnabé era natural de Chipre. Então significa que Barnabé foi embora para casa também. Só que muito tempo se passa. E depois desse episódio aí, a gente não vai mais ver falar nem de Barnabé, nem de João Marcos por 12 anos. Paulo fez a sua segunda viagem. Foi um sucesso. E Barnabé e João Marcos desaparecem da história por 12 anos.
Até que, surpreendentemente, lá no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, a gente vai ver de novo falar de um cara chamado João Marcos. E quem fala dele é Paulo, dizendo que ele estava trabalhando e estava sendo muito bom no trabalho. Mais tarde ainda, quando Paulo está preso em Roma, um pouco antes da sua morte, ele escreve para Timóteo e diz: ô Timóteo, traz os meus livros, traz uma capa para mim, porque eu estou sentindo muito frio aqui. E traga também consigo João Marcos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Traga também João Marcos, porque ele é muito útil no meu ministério. E quando eu leio essas histórias, porque esses são todos os versículos a respeito de João Marcos que você vai encontrar na Bíblia, eu fico pensando o que foi que aconteceu na vida desse cara para ele sair de ser escorraçado num porto, até 16 anos depois, Paulo escreveu uma carta para Timóteo pedindo que ele fosse para lá, porque ele era muito útil no ministério. O que foi que aconteceu? O que foi que João Marcos precisou reconsiderar para ser alguém que desiste, deixar de ser alguém que desiste, para se tornar alguém útil para o maior apóstolo da história? Você nos pergunta isso? Eu me pergunto muito isso quando eu fiquei lendo essas histórias todas. E eu quero falar com vocês hoje exatamente sobre esse intervalo de 16 anos. Porque sabe, a gente pensa que pessoas que são de sucesso, gente que faz um monte de coisa, nunca fracassa. E a nossa sociedade toda hoje é construída sobre pessoas que não experimentam fracasso. E a gente sofre uma pressão enorme porque pessoas que não experimentam fracasso simplesmente não existem. Elas só são vendidas para nós como se existissem, mas elas não existem. Se tem coisa certa na minha vida e na tua vida é que em alguns momentos nós vamos fracassar. Fracasso, sabe? Tipo, achei que ia dar, não deu. Achei que ia conseguir fazer, não fiz. Achei que era bom, cheguei um dia para trabalhar e os caras tinham me mandado embora. Fracassei. Fracassei. E você sabe que uma vez perguntaram para Winston Churchill qual era a definição de sucesso? E ele definiu sucesso usando a palavra totalmente contrária a sucesso. Olha a definição dele. O sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Segundo Churchill, nós alcançamos sucesso quando nós fracassamos repetidas vezes, mas não perdemos o entusiasmo. E eu acho que é exatamente isso mesmo. A gente fracassa, se levanta e vai de novo. Fracassa, se levanta e vai de novo. E quando a gente fracassa, Deus nos levanta. E quando Ele nos levanta, a gente não levanta a mesma pessoa que fracassou. A gente levanta diferente. Porque as coisas boas nos ensinam muito, mas as ruins nos ensinam mais ainda. E o que eu queria falar com vocês hoje é o Day After de João Marcos. Depois que Paulo escolhe Silas, abandona Barnabé, eu fico pensando na cara de João Marcos voltando lá para o povoado. Ele tinha se despedido de todo mundo, estou indo viajar de novo, viagem missionária e tal. Aí passaram poucas horas, está João de novo lá. Falou: ô João, mas você não ia? Pois é, cara, não fui. Sabe que eu acho que uma das piores coisas de você fracassar ou ter uma desilusão muito grande assim é explicar para as pessoas. E como é que está o trabalho lá não sei na onde? Pois é, cara, não estou mais. E a igreja, como é que está? Pois é, eu troquei daquela igreja, não deu. Explicar as nossas derrotas é uma das situações mais desconfortáveis que a gente experimenta. Tanto que tem gente que quando é mandado embora, uma vez o Del me contou uma história, eu fiquei abismado, porque uma pessoa que ele conhecia foi mandada embora e levou um tempão para contar para a família dele, tipo, que tinha sido mandado embora, porque não tinha coragem de ir. E aí eu listei aqui 7 lições, 7 passos para lidar com o fracasso. 7 lições, sempre são 7, né? Mas 7 coisas que João Marcos deve ter feito nesses 12 anos primeiro, até que ele voltou para o ministério.
7 coisas que João Marcos aprendeu e que eu e você precisamos aprender para que a gente consiga lidar com as nossas decepções. E a primeira coisa que eu acho que João Marcos precisou aprender foi que ele precisou conhecer a si mesmo, reconhecer os seus limites. Porque boa parte das nossas desilusões acontecem porque nós não conhecemos os nossos limites. A gente não sabe até onde a gente vai. A gente precisa se conhecer primeiro para depois conseguir fazer algumas coisas. Antes de ser gente que faz, você precisa conhecer a si mesmo. Veja o que diz a Bíblia em Provérbios 16, 32. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Pessoas que não se conhecem vivem se batendo, se machucando. Porque você não sabe até onde você pode ir. Você precisa conhecer quais são os seus limites antes de aceitar uma tarefa. Cara, para mim isso aqui não dá. Pode ser que João Marcos não fosse o cara chamado para viajar pelo mundo, sendo preso num dia e açoitado no outro. Ele era escritor. Mas alguma coisa aconteceu que fez que ele, não, eu tenho que viajar, cara. Por 2 vezes ele quis fazer isso. Sabe, a gente precisa checar quais são as nossas motivações. Às vezes, será que você não está fazendo nada? Será que você não está fazendo as coisas assim só porque está todo mundo fazendo? Será que você não está fazendo as coisas porque você acha que você precisa fazer? Porque, cara, afinal de contas, isso é o que apareceu para eu fazer. Sabe, João Marcos deve ter checado nesses anos todos quais eram as suas reais vocações. O que Deus quer que eu faça? Você já fez essa pergunta para você? O que Deus quer que eu faça? O que Deus tem para mim? Qual é o chamado de Deus na minha vida? Não na vida do Barnabé e não na vida do Paulo, na minha vida, cara. Eu estava contando uma história para Maria, de uma menina que era diferente de todo mundo, num livro que ela trouxe da escola. E no final da história eu perguntei para ela, falei, Maria, você entendeu o que essa história quer dizer? Eu falei, não entendeu. Eu falei, essa menina aqui era diferente de todo mundo, mas ela tinha um talento especial que não conseguia ser desenvolvido porque ela estava tentando dançar balé e o negócio dela era sapateado. Às vezes você está fracassando tanto na vida porque você está fazendo coisas que não são para você fazer. E o que João Marcos aprendeu é o seguinte, falou, cara, o que Deus tem para mim? Eu quero saber quais são os meus limites, mas quero também saber quais são as minhas vocações. Eu quero aprender, eu sou escritor de livros. Muito bem. Então não preciso ir viajar, tomar chicotada. Posso escrever um livro. E isso foi tão determinante que você sabe que todas as vezes que um evangelho vai ser traduzido por uma nova linguagem, o primeiro que eles traduzem, o evangelho de Marcos. É o primeiro que alcança. A vocação dele foi escrever um evangelho. Mas enquanto ele não reconhecia os limites, ele ia fracassando, fracassando. Sabe uma outra coisa? E essa aqui eu acho que é a mais difícil de todas. É que a gente precisa de humildade para reconhecer os nossos fracassos. Humildade. E eu fiquei pensando no João Marcos voltando lá para o pessoal, e o pessoal perguntando, ué, João, você não foi, cara? Não, não fui. Mas por quê? Pode ser que ele tivesse pensado, é porque o Paulo não quis, é porque o Barnabé, é porque o navio... Mas a única resposta adequada que João Marcos poderia dar é o seguinte, falar, o pessoal não quis, cara, porque foi culpa minha mesmo. Na verdade, eu nem devia ter tentado ir de volta. Eu errei lá na primeira vez, eu não voltei para casa, cara, abandonei o pessoal, os caras contavam comigo e eu não estava. Humildade. Porque tem gente que não tem humildade. E eu falo isso com experiência de causa, cara, porque eu luto para ficar mais humilde. Eu sempre tento argumentar com você quando você aponta os meus erros. Mas tem vezes que você precisa dizer o seguinte, cara, eu errei, simplesmente eu não consegui. Eu não dei conta. Eu estava errado. Eu achei que dava, mas não deu. Eu achei que eu estava preparado, mas eu não estava. Eu achei que eu tinha as ferramentas necessárias, mas eu não tinha.
Eu tinha que ter feito outras escolhas, mas eu errei e eu escolhi outras coisas. Falhei. Tem um cara que disse uma coisa uma vez que eu carrego isso para a minha vida inteira. Ele disse o seguinte: às vezes parar de perder já é começar a ganhar. Porque tem gente que não para de perder nunca. Tem gente que continua inventando desculpas e achando que está certo, está certo, está certo. E tem uma coisa que é muito séria: Deus não pode fazer nada por quem não reconhece os seus erros. A primeira coisa que você precisa fazer para que Deus ajude você no dia do teu fracasso é reconhecer o teu erro. Fui eu que errei. Fui eu que não dei conta. Ah, mas era a igreja, era o pastor que não me deu a oportunidade. Não, cara, fui eu. Às vezes até explica, mas não justifica, entendeu? Então não adianta. Reconhecer os erros humildemente é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque a gente desarma até as pessoas que estão brigando com a gente. Já reparou isso? Quando você argumenta, você provoca a ira da pessoa, porque todo mundo está vendo que você está errado. E você argumenta. Quando você fala assim, cara, errei mesmo, desculpa. Quem vai continuar falando? Não, mas não faz isso. Quando você reconhece a sua falha, o seu erro, todo mundo aceita. E se não aceitar também já não é mais problema teu, já é problema dele. Então, reconhecer os erros humildemente é um caminho para alcançar uma vida exitosa. Outra coisa que João Marcos teve que fazer foi que ele deixou de lado as expectativas irreais que ele tinha. Todo mundo começa acelerado. Todo mundo começa. O cara que começa como voluntário aqui no Mapstaff, ele chega, a gente tem uma regra que tem que chegar meia hora antes. Quando o cara é o primeiro dia dele, ele chega 50 minutos antes. Ele tem uma expectativa que vai, tá. Aí ele começa a ver que dá problema, cara. Não é tão fácil assim como parecia, tal. E daí ele já começa, ele já não chega no horário, ele já tá, começa a dar uns migué. Porque todo mundo começa muito animado. Mas ao longo do caminho a gente tem que ajustar as expectativas. Na primeira viagem pode ser que o João Marcos tenha pensado assim, cara, nós vamos sair evangelizar e eu já posso ver as multidões se rendendo, entendeu? Acho que na cabeça dele, quando ele estava começando a viajar, cara, o Paulo vai pregar uma mensagem que, meu Deus, até eu vou me converter de novo. De tão boa que vai ser. Só que, quando eles começaram a primeira viagem, a história conta algo totalmente diferente. Primeiro, quase ninguém se converte. Ninguém, assim, a cruzada é falhada. E aí tem mais, além de ninguém se converter, as pessoas expulsam eles da cidade. Há toda sorte de expulsão, tá? A pedrada, a paulada, a chicotada. E aí não tem onde dormir. De vez em quando eles tiram a sorte grande e são presos, daí eles dormem na prisão. Então toda aquela expectativa de João Marcos, cara, foi por água abaixo. E eu acho que quando ele voltou lá para Jerusalém, uma das coisas que ele deve ter feito, falou, cara, eu preciso ajustar minhas expectativas, porque senão eu vou viver de ilusão. E tem gente que vive de ilusão, por isso que fracassa. Vive achando que tudo vai dar certo, sem muito esforço, sem nada, que vai ganhar dinheiro sem trabalhar, que o casamento vai ser uma beleza mesmo que você não faça nada que seja contra a tua vontade, que lá na empresa todo mundo vai achar você maravilhoso, porque você é tão talentoso mesmo. Que os seus filhos vão se criar sozinhos. Que você não precisa se esforçar. Que o mundo será a cor-de-rosa. O problema é que isso não existe. E enquanto a gente vive nesse mundo, a gente vai, se desiludindo, cara. João Marcos aprendeu uma coisa, falou assim, cara, as expectativas têm que ser reais. Então nós vamos viajar, mas vai ser pedrada e paulada. A gente vai casar, mas, cara, vai ser difícil. Vai ser bom, mas vai ser difícil. Expectativas reais nos preparam para problemas reais. Ilusão só nos desola. Aí tem gente que chega e fala assim, cara, mas meu mundo caiu de novo. Eu falo assim, graças a Deus. Porque o teu mundo não existia. Você construiu ele.
Não existia esse mundo que você construiu, simplesmente era um castelo de areia. Então, graças a Deus que alguém passou e chutou teu castelo. Ilusão não serve para nada. Só para deixar a gente para baixo. Então, João Marcos ajustou. Ajustou, cara, porque depois ele estava trabalhando, não importava o que acontecia. Quarta coisa, e isso aqui é tipo remédio de uso contínuo para pessoas que já se desiludiram e fracassaram. A gente tem que tomar esse remédio todo dia. Não fique amargurado. Não fique amargurado. Sabe o que poderia ter acontecido depois desse dia fatídico lá no porto? João Marcos poderia ter voltado lá para o pessoal e falado assim, olha gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Não adianta. Não adianta. Esses dois caras aí, ó, que foram agora, o Paulo e o Silas, cedo ou tarde eles vão voltar também, com o perdão da palavra, com o rabinho entre as pernas. Porque eles vão descobrir que não dá. E você identifica um amargurado lá de longe, cara, da esquina. Porque o cara amargurado, ele sempre tem uma visão negativa das coisas. Você chega e conta para ele, vamos pintar a igreja? Vamos, mas, cara, e se alguém cair da escada enquanto nós estamos pintando e tal? Deixa assim como está. O amargurado, ele não faz as coisas e ele atrapalha os outros a fazerem também. Porque ele está sempre achando que não vai dar certo, cara. Ele está sempre falando mal de alguém. Ele está sempre colocando crítica em alguém. Ele está sempre julgando o trabalho que os outros estão fazendo e achando que ele poderia ter feito muito melhor se pelo menos alguém tivesse dado a oportunidade para ele de fazer. E sabe de uma coisa, outro parênteses. Isso eu aprendi depois que a gente começou aqui um MAP. Chega uma hora, cara, que você tem que parar de criticar e começar a fazer as coisas. Com as ferramentas que você tem, com as habilidades que você tem, com o tempo que você tem, com a disposição que você tem. Porque vai chegar um dia em que todos nós vamos ser cobrados das nossas obras. E você vai chegar lá, pode ser que você chegue e fale assim, cara, eu fui o analista do que estava sendo feito. Então, eu mesmo não fiz nada, mas Deus, eu analisei bem, apontei as falhas, tal, eu era consultor. Porque o que mais nós temos hoje é consultor. Aqui no MAP tem um monte de consultor. De gente que diz como que nós deveríamos fazer. Mas daí quando você fala assim, que maravilha a tua ideia, maravilhoso. Você pode fazer também? Não. Eu sou consultor. E é bom ser consultor, porque você chega num lugar, fala um monte de coisa, dá um monte de ideia, tal, faz ideia, você vai embora. Só que o reino de Deus não é feito por consultores, não. O reino de Deus é feito por gente que arregaça as mangas e fala assim, eu vou fazer. E os amargurados são especialistas em ser consultores. Dão um monte de ideia, um monte de dica, um monte de coisa, mas fazer mesmo assim, cara, pintar a parede exige alguém vir aqui pegar um rolo e pintar a parede. Enquanto nós estamos discutindo a cor que ela vai ser, ela não se pinta automaticamente. E a obra de Deus é levada adiante por pessoas que não são amarguradas. Sabe, porque o amargurado não, o amargurado está sempre cheio, cara, sempre, tá louco, nunca tá bom. Então João Marcos precisou de humildade para reconhecer os erros dele, mas ele também não pôde ficar amargurado, achando que a culpa era só de Paulo e de Barnabé, e de Silas, e sabe lá mais Deus quem. Ele precisou, cara, eu não posso ficar pensando que o Paulo estava errado, o que eu posso fazer nesse meio tempo que eu estou aqui em Jerusalém para ajudar o pessoal? Isso é gente sadia. Então, quando a gente tropeça, escorrega e desiste, ficar amargurado só vai levar você mais para baixo ainda. Cada vez mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Tem que se animar, cara. Assumir a responsabilidade, procurar a vocação, falar, cara, vamos embora. Vamos fazer alguma coisa. Se você não sabe o que fazer, ora, mas pelo amor de Deus, não reclame de ninguém. Não se torne uma pessoa chata. E hoje em dia nós temos o oásis da chatice.
Começa com F e termina com K. Facebook. Porque lá o cara, ele dá toda a dica dele, ele tal, e eu gosto, eu amo quando acontece algumas coisas, como eu vi esses tempos atrás. O cara falou um monte de coisa dos erros que tinha na igreja e tal, e de fato tem mesmo, é tudo verdade. Lá num comentário alguém disse assim, tá, mas e o que nós podemos fazer então? Graças a Deus, cara. Toda vez que você vê alguém reclamando, faça isso, comente lá, tá, e o que nós podemos fazer para melhorar? Porque a amargura não leva a gente a lugar nenhum. Eu posso fazer uma lista para você de coisas que a igreja faz errada. Mas elas não importam. O que vai importar é assim, o que eu estou fazendo para que a igreja se transforme num lugar melhor? O que eu estou fazendo para que a minha família se transforme num lugar melhor? O que eu estou fazendo para que o meu trabalho seja um lugar melhor? A amargura não leva a nada, leva só a raiva, né? Porque quando uma pessoa está errada e você é amargurado e aponta todos os erros dela, ela fica com raiva de você. Então não adianta. Não pode ficar amargurado. Outra coisa que João Marcos descobriu, e isso aqui é fantástico, cara. O evangelho é maravilhoso por isso. É que o fim das coisas é melhor do que o começo. O fim das coisas é melhor do que o começo. Eclesiastes 7:8 diz o seguinte: o final das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. E João Marcos não é um cara que começou mal e terminou bem. João Marcos é um cara que começou bem, ficou mal e terminou bem. João Marcos é nós, porque nós somos assim. Por isso que eu amo a história de João Marcos, porque eu também sou assim. Tem vezes que eu estou bem, tem vezes que eu estou mal, cara. E daí eu preciso reavaliar um monte de coisa, depois eu fico bem de novo. Nós somos pessoas que atravessamos vales. Por isso que a história de João Marcos, para nós, é boa. Porque tem vezes que lá no mais profundo vale, a gente precisa imaginar o seguinte, falar, cara, o fim das coisas é melhor do que o início delas. Pode ser que hoje eu esteja na lona. Mas a boa notícia é que o meu Deus é especialista em tirar pessoas que estão na lona e de alguma forma que a gente não entende, colocar essas pessoas num lugar de destaque. Não para a glória delas, mas para a glória dele mesmo. O começo das coisas é quando a gente está empolgado e iludido, mas o final das coisas é quando a gente foi perseverante. A gente já atravessou todas as dificuldades que poderia ter e continua firme. Por isso que o fim das coisas é melhor. O início da vida de Jesus foi fantástico, mas o final foi melhor ainda. Você fala assim, pô, mas ele morreu, cara. Eu falo, pois é. Mas foi na morte dele que ele fez tudo aquilo que ele foi destinado a fazer. Não foi na vida. Foi quando terminou o trabalho que ele esticou os braços e falou que estava consumado, que Deus deve ter olhado e falado assim, tá mesmo. Quando ele curou o cego, ele estava fazendo parte do trabalho dele, mas quando ele disse que estava consumado, o trabalho estava feito por completo. E ali ele podia desistir, dizer, eu venci, eu não desisti. Eu cheguei no final. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Porque ela sabe, Deus sabe, que a maioria das pessoas começa animado, mas não chega no fim. E a história de João Marcos ensina para mim, ensina para você que, cara, o que mais importa é o fim. Se ele tivesse aqui hoje, ele ia falar, teve uma vez que eu fui escorraçado num porto lá, cara, ninguém me queria. Mas lá no final, eu ouvi dizer da boca do próprio Paulo que eu deveria ir, porque eu era útil no ministério. Isso só aconteceu porque eu não parei de caminhar. Isso só aconteceu porque eu não desisti. Eu não fiquei amargurado, eu não fiquei iludido, eu não fiquei jogando a minha desilusão na vida das pessoas. Eu peguei outros que estavam na minha volta, reavaliei as minhas motivações, as minhas vocações. E hoje eu sou útil. E o que Salomão tinha dito há um tempão atrás é verdade. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque é no final, lá no finalzinho, quando tudo está acabando, que eu vou perceber que tudo aquilo que eu fiz valeu a pena. É como Paulo, agora, cara, tudo que eu fiz valeu a pena. E agora é o seguinte, uma coroa está reservada para mim.
Agora eu vou receber a paga por tudo aquilo que eu fiz. Outra coisa que ele descobriu é que as grandes bênçãos que Deus dá para nós levam tempo e levam trabalho. Ele escreveu um evangelho, provavelmente não demorou muito tempo. Mas ele só conseguiu escrever aquele evangelho porque ele passou horas e horas, dias, anos ouvindo as histórias de Pedro. Aquele evangelho era o resumo da vida dele, tudo que ele viu através de Pedro e ouviu de Pedro, que ele entendeu do que Pedro estava dizendo. Tanto que o evangelho não foi escrito aqui no começo, no ano 30, onde aconteceu tudo isso aqui, foi escrito lá no ano 70, no final da vida dele. E eu e você somos assim. As grandes bênçãos que Deus dá para nós, elas demandam um tempo enorme. Eu sonho com o dia em que a Maria e a Helena entrarão lá num teatro, se é que vai ser assim ainda, para se formar. Apesar de eu sentir uma tristeza, mas eu sonho também com o dia em que elas vão se casar. E eu vou entrar naquele corredor levando elas. E a partir daquele momento elas vão ter a família delas. E eu vou ter concluído o meu trabalho. E eu acredito que nesse dia eu vou orar a Deus dizendo, obrigado, Senhor. Só que enquanto isso, gente, eu tenho que levá-las no banheiro. Eu tenho que dar comida. Eu tenho que dizer para com isso. Eu tenho que ficar assistindo filme de criança pela 98ª vez. Porque as grandes bênçãos da vida levam tempo. As grandes realizações da vida demandam tempo, esforço e sacrifício. Então o mundo inteiro vai ser evangelizado, mas vai ser à base de paulada, de pedrada, de prisão. Ô João, nós vamos evangelizar toda a Ásia, cara, mas nós vamos ser presos 20 vezes. Nós vamos passar fome, nós vamos passar frio. As grandes bênçãos da vida demandam tempo, esforço, sacrifício. Se você deseja ter uma grande colheita, se prepare, porque você vai trabalhar muito. E por último, e mais importante de tudo, no dia da sua adversidade, no dia da sua desistência, no dia do seu fracasso, a coisa que mais você precisa é ter uma pessoa do teu lado. E nisso me surpreende a história de Barnabé. Barnabé pode até vir parar aqui no Jeito que Faz um dia, porque no meio da confusão toda, mesmo a lógica dizendo que quem estava errado era o João Marcos, o Barnabé bateu o pé, cara, e falou assim, não. Se o João não vai, eu também não vou. Se o João não vai, eu também não vou. E Barnabé era um cara que não escreveu nenhum livro da Bíblia. Barnabé é um cara que você vê falar pouco dele. Mas Barnabé é um cara que, se não fosse ele, uma boa parte da Bíblia talvez não seria escrita. Porque esse mesmo Barnabé foi o cara que foi lá buscar Paulo, quando Paulo estava esquecido em Tarso. O mesmo Barnabé é o cara que pegou João Marcos naquele porto e falou assim, cara, tenha paciência. Você não é isso aqui que está acontecendo com você. Tenha paciência. Daqui a pouco vai dar certo. Eu vou ajudar você. Eu vou orar por você. Eu vou acompanhar você, eu vou discipular você, eu vou colocar você no meu braço e vou levar você como se você fosse meu filho. No dia da nossa miséria, da nossa decepção, do nosso fracasso, o que mais a gente precisa é de uma pessoa que fala assim, cara, fique tranquilo. Vai dar tudo certo. E é a coisa mais difícil, porque no dia que a gente está assim, o que mais a gente quer é sumir no mundo. A gente não quer estar perto de ninguém. A gente não quer falar com ninguém, a gente quer se trancar num quarto e ficar fechado.
Mas se João Marcos estivesse aqui também, talvez ele diria, cara, o que mais fez com que eu não parasse foi o que o Barnabé fez por mim. O fato dele ter ficado do meu lado foi determinante, cara. Se você pesquisar depois, pode colocar, tem um monte de pregação que fala de Barnabé. Os caras chamam até de o efeito Barnabé. Todos nós precisamos de um Barnabé. E se você não tem ninguém que fala alguma coisa para você, que te ajuda, que te puxa a orelha de vez em quando, você corre um sério risco, cara, de parar pelo meio do caminho. A história de João Marcos começou bem, ficou ruim e terminou bem pra caramba. Eu não sei a tua história profissional, familiar, aqui na igreja. Pode ser que você esteja ouvindo essas palavras e falar, mas eu também tenho os meus motivos. Tal. Ninguém discorda disso. O fato é que João Marcos um dia precisou decidir se ele ia viver lá no ostracismo, fechado nele mesmo, amargurado, decepcionado, chato. Ou se ele ia pegar tudo aquilo que aconteceu com ele, entregar para Deus e pedir, Deus, faça de alguma forma com que isso aqui se transforme em bênção na minha vida. Me faça aprender as lições que eu preciso aprender. Para que eu chegue no final da minha vida e alguém diga assim, cara, você é muito útil. Você é muito útil. Você é uma bênção. E nesse dia, eu não sei se você já teve o privilégio de ouvir isso. Mas às vezes quando eu escuto isso, uma coisa acontece no meu coração, cara, nem eu sabia disso. E é uma bênção, porque daí a glória não é nossa, a glória é de Deus. Quando alguém escreve uma cartinha dizendo, cara, traga o João Marcos porque ele é útil, pode ser que ele estivesse apenas trabalhando e falasse, cara, nem eu sabia que eu era tão útil assim. A Bíblia está repleta de gente anônima, que no dia lá do finalzinho a gente vai saber, caramba, cara, como esse cara fez e a gente nem via. A história de João Marcos está na Bíblia para mostrar para mim e para você que não importa o tamanho da derrota e não importa o tamanho do fracasso que a gente experimente, melhor é o final das coisas do que o começo. E se a gente pudesse colocar uma vírgula, a gente colocaria melhor é o final das coisas do que o começo e o meio. Porque às vezes no meio também dá uma... Mas o que importa mesmo é o final. Pode ser que hoje seja só caco. A bênção é que Deus é especialista em pegar histórias quebradas e de alguma maneira transformar isso em algo maravilhoso. Então eu queria convidar você a cantar mais uma música e depois nós vamos orar.